quem imaginaria que a gente estaria vivendo essa loucura, né? Eu lembro de ver muito filme com aquelas máscaras e quarentena e tal, mas parece filme, mas está acontecendo, né? E nós estamos aqui com duas pandemias, né, gente? Que a obesidade é uma pandemia, veio aumentando ao longo dos anos, e nos últimos 10 anos a coisa explodiu, e é uma pandemia em crianças também. Nós vamos falar, então, um pouquinho dessa pandemia da obesidade, e tentar explicar por que a evolução da Covid-19 em obesos ela é diferente, e bem para pior. E o que o pediatra pode fazer, né, nessa situação. Então, obesidade sempre existiu. Eu adoro essa evidência aqui, que essa é a Vênus de Willendorf, é uma estatuazinha de uns 13 centímetros, foi encontrada na Áustria. Ela é datada de 25 mil anos atrás, ou seja, desde sempre existe obesidade. Então, é uma evidência de uma mulher com os traços todos obesos, né? Hipócrates já falava de obesidade, já considerava a obesidade uma doença. O que modificou nos últimos anos é que deu uma grande explosão, né? Nos anos 2000, a Organização Mundial de Saúde colocou a obesidade no ranking dos top 10. E aqui, fazer parte dos top 10 não é uma coisa boa, né? Os top 10 problemas de saúde públicas do mundo. Em 2019, a obesidade, junto com as outras doenças crônicas não transmissíveis, que são complicações da própria obesidade, entraram como top 2 de maiores problemas de saúde no mundo, só perdendo para doenças relacionadas como é que fala? Fumaça, poluição. E é muito mais do que só estética. Né? Esse é um mapa do excesso de peso no Brasil, isso aqui está por regiões, a população adulta. Você vê que de baixo para cima a coisa é pior, né? Comida gostosa no sul, 56% dos obesos estão acima do peso. Então, aqui juntou obesidade e o sobrepeso. 50% no sudeste, aí nós ficamos aqui no meio do caminho, 48%, 47%, 44% norte e nordeste. E interessante que nas crianças, são dados um pouquinho mais antigos, do que o que a gente tem nos adultos, mas a coisa funciona mais ou menos assim. Então, a gente tem esses dados do mapa da obesidade e sobrepeso, ou seja, o excesso de peso estão somados aqui, está no site da Abeso. Olha só, gente, entre 5 e 9 anos, 35% das crianças estão acima do peso. E entre 10 e 19, os adolescentes, 22%. É muita gente. Uma coisa que eu acho interessante, que eu vejo no consultório, às vezes eu comento, a pessoa fala, nossa, você sabe que a mesa também acontece isso? O pessoal está perdendo a noção do que é uma criança saudável. Às vezes vai consultar o fulaninho, o fulaninho tá magro demais, ele tá muito magro. Aí fala, não, o fulaninho tá ótimo. Aí tá o irmão dele é que tá acima do peso. Vem cá, deixa eu pesar e medir esse daqui. Então, às vezes, o pessoal acha que quem não tá normal é aquele de peso normal, no tanto que tá comum a gente ver crianças acima do peso, né? E obesidade na infância não é só uma questão estética. Aquelas complicações todas, né, que todo mundo conhece, que vão culminar em doença cardiovascular, que é o que mais mata no mundo todo, no mundo ocidental industrializado, isso começa muito cedo, não é para o futuro, é para agora. Olha só esses dados. 60% das crianças obesas têm um fator de risco cardiovascular. E 25% delas já tem 2 fatores de risco cardiovascular na infância. E geralmente a criança obesa mantém esse peso, e 20 a 25% das mortes por doença cardiovascular nos adultos são devido ao excesso de peso na adolescência. Olha só os números, isso assim, me impressiona demais. 3,4 milhões de mortes por ano acontecem por conta de obesidade infantil. Não na infância em si, mas isso repercutindo numa redução de expectativa de vida de adultos e crianças. Essa parece que vai ser a primeira geração que as crianças não vão superar a expectativa de vida dos pais, e a culpa é da obesidade. Ainda bem agora a nossa querida pandemia atual, Covid-19. E juntar as duas coisas é a tempestade perfeita, né? Já que a obesidade é o principal fator de risco para morte e evolução grave nos jovens. Então, aquela primeira
ideia de que criança não morria, criança não ficava grave, só velho, não é verdade. Claro que a proporção de adultos e de idosos que ficam graves é maior, mas jovens e crianças podem sim complicar e morrer por Covid, e o principal fator de risco é a obesidade. Bom, esse gráfico aqui, gente, é antigo, mas não muito, né, do tempo, foi a primeira aula que eu dei a respeito do tema, quando a gente ainda tinha o Ministério da Saúde, ótimo, a gente estava com o Mandetta, e ele todo dia fazia aquelas coletivas, e a cada 10 ou 12 dias eles soltavam os dados consolidados dos últimos dias. Então, né, em maio, nós estávamos nesse dia com 1.124 óbitos, por faixa etária, claro, a gente percebia que idosos concentravam a maior parte aqui do número de óbitos, e 74% dos óbitos se associava a alguma comorbidade. Então, cardiopatia, diabetes, pneumopatia, doença neurológica, renal, imunodepressão, obesidade, asma. E olha só que interessante, aqui estão as pessoas com menos de 60 anos, e aqui as com mais de 60 anos. Você vê que toda a lista de cá é sempre mais dos adultos. E obesidade é diferente. A gente vê que é o principal fator de risco para pessoas com menos de 60 anos. Claro, são números pequenos, mas a gente vê isso se mantendo, e depois vocês vão ver como tem um monte já de artigos a respeito disso. Então, como eu disse, né, a pandemia de obesidade, juntando com a pandemia de Covid, é uma tempestade perfeita. A chance de um obeso grave ficar doente pela Covid e ter uma complicação é muito grande. Nós vamos falar agora na aula, vamos tentar entender por que isso acontece. E as crianças entram aí, né? Então, lembrando um pouquinho da fisiopatologia da Covid, né? O que acontece? O SARS-CoV, ele tem essas espículazinhas proteicas e usa justamente quem? A ECA2, a enzima conversora de angiotensina 2, como porta de entrada para dentro da célula. Como todo vírus, ele precisa entrar para dentro da célula, e então ele vai para o núcleo absorve esse conteúdo genético dele e produz mais vírus ainda. Então, para ele ter o efeito no nosso corpo, ele tem que ser intracelular. E quem que é a portinha? É justamente a ECA. E vamos lembrar do que ela faz, né? Quando a gente fala de ECA, a gente lembra muito do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, a angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensinogênio, angiotensina 2, que vai aumentar a vasoconstricção, aumenta a aldosterona, tem todos esses efeitos aqui que vão levar ao quê? A inflamação, lesão tecidual. E a ECA2, a gente estuda pouco na escola médica, fala-se um pouco da ECA2, e o que acontece? A ECA2, ela tem efeitos opostos, porque ela não deixa a ANG2 seguir nesse caminho. Então, ela inativa em ANG1/7, e vai ter efeitos de proteção tecidual. Quando o SARS-CoV usa a ECA2, ela deixa de fazer a sua ação de proteção aqui. Então, ele está, ocupando todos os receptores de ECA2. Vamos lembrar disso. Lembrar um pouco de como que a COVID funciona, né? São várias fases, muita gente fica aqui, nem fica sabendo que pegou a doença. Grande parte das pessoas fica só nessa fase 1 da infecção viral, que os sintomas advêm do vírus em si, então, febre, sintomas respiratórios, gastrointestinais, aliás, é tanta coisa, tem sintoma parecido com dengue, mas a pessoa não fica grave. Alguns pacientes vão evoluir para essa segunda fase, a fase 2, né, 2A e 2B, que significa o quê? Que ela vai piorando, mas não é nem por causa do vírus em si. Aqui, ela vai se afunilando, o número de pacientes, até que chega nessa fase 3 hiperinflamatória, são esses pacientes 2B e fase 3 que vão ficar com risco de morte, vão ficar muito graves. E aqui o que mais interessa é a reação do sistema imune do hospedeiro. Então, essa fase hiperinflamatória já não é nem tanto o vírus em si, a quantidade só de vírus em si, mas como que esse corpo está respondendo, e esse excesso de inflamação
é que vai levar o paciente ao óbito, né? Então, a COVID grave, ela é um problema de hiperinflamação. Então, os pacientes que evoluem com uma forma grave da doença, o que já se sabe? Bom, que existe menos produção do interferon 1, que é uma citocina que tem efeito antiviral. As células natural killer também estão funcionando pior. Então, o vírus replica mais, tem mais fatores quimioativos e, clinicamente, esse paciente vai ter uma síndrome de ativação macrofágica e uma síndrome de angústia respiratória grave, hipercoagulabilidade. A gente já sabe agora que podem ter uns efeitos bem diferentes. A gente pensava sempre na COVID como uma doença respiratória, mas não é apenas. Claro, o pulmão é muito acometido, lá tem muito receptor ECA2, mas não é só pulmão. Você faz uma inflamação sistêmica, uma hipercoagulabilidade sistêmica também, e esse paciente pode vir a óbito por vários mecanismos, levando, inclusive, a arritmia, infarto, AVC, né? Então, lembramos um pouquinho da fisiopatologia da COVID. E por que os obesos complicam e morrem mais por COVID? Então, isso já não é uma dúvida, isso já é uma afirmação, agora que eles complicam e morrem mais. Interessante que os casos da China, eles não estavam colocando obesidade como comorbidade, então ninguém pensava nisso. Com o aumento explosivo de casos na Europa, é que veio essa luzinha, obesidade piora o quadro. Será que é por isso que os Estados Unidos estão tão mal assim, já que eles têm muitos obesos e obesos graves? Pode ser, né? Então, vamos raciocinar por que será? Isso é um fato, eles ficam pior, mas por quê? Existe uma questão mecânica, né, que é bem óbvia. Então, entubar um paciente obeso, mórbido, é muito difícil, mesmo o adolescente, criança, já é difícil, mas um adulto, pior ainda, e essa questão mecânica, ela é importante. O obeso, ele já vem com as suas comorbidades da síndrome metabólica, que são também comorbidades que, por si só, já pioram a evolução pela COVID. Mas nós vamos ver que não é só isso. Vamos entrar no sistema imune, vamos entrar em hipercoagulabilidade e algumas surpresinhas aí. Bom, essa questão de estudar o sistema imune dos obesos começou a vir desde 2009, quando teve aquela pandemia muito menos grave, né, da gripe suína. Tadinho, o porquinho ficou culpado, mas na verdade o influenza A é uma mistura do influenza humano, aviário e suíno. Então, nessa pandemia, verificou-se que a hospitalização e mortalidade dos obesos era muito maior. E era muito mais do que a questão mecânica. Às vezes não tinha tido nenhum problema para intubação, para ventilar esse paciente, mas mesmo assim ele evoluía muito pior, né? Então, foi verificado que as adipocinas, que são hormônios produzidos pelos adipócitos, eu costumo brincar que todo órgão só fica 100% feliz quando ele descobre que ele faz parte do sistema imune. Então, o sistema adiposo faz parte, nós vamos falar disso, né? E, dependendo do tipo de adipocina que é secretado, altera essa resposta imune. E altera tudo. Então, tanto a resposta imune inata, que é a primeira linha de defesa inespecífica, como a adaptativa, a segunda linha. Uma das coisas que acontece é o tipo de resposta de macrófago. Aliás, macrófagos e célula adiposa, eles são praticamente primos, eles vêm da mesma célula de origem, um pode se diferenciar no outro, e o tecido adiposo, ele é cheio de macrófagos, e eles funcionam diferente no magrinho e no obeso. Então, o obeso, ele tem muito mais a resposta macrofágica tipo 1, que é pré-inflamatória. Então, vamos ver um pouquinho mais isso aqui. E não é só isso, não é só macrófago, né? Então, a gente sabe que a obesidade leva uma função imunológica por si só. Você tem aumento de leucócitos, de atividade oxidativa de monócitos e granulócitos, aumento de fagocitose de monócitos e granulócitos também, e tem redução da função de célula natural killer, de célula T supressora, de célula T citotóxica, e menor proliferação de linfócitos T e B. O que isso significa? Que os obesos têm uma disfunção imunológica que leva a um estado pró-inflamatório e com uma dificuldade de ação antiviral. Como eu disse, é a tempestade perfeita, né?
Agora vamos para a secreção do adipócito, as adipocinas, que também interferem no sistema imune. Então, o adipócito secreta assim, uma lista, um monte de coisa. Tem alguns que são relacionados à homeostase energética, né? Leptina muito famosa, adiponectina, deixei em verdinho porque elas são, assim, do bem. A resistina, que o próprio nome diz, que leva à resistência insulínica. Citocinas inflamatórias, um monte. Proteínas de fase aguda, fatores hemostáticos, fatores de crescimento. E parece um pouco contraditório. Se tem o verdinho, tem o vermelhinho, é que depende do tipo do adipócito. A gente poderia classificar basicamente em 2 tipos de tecido adiposo, né? Um que é aquele tecido adiposo branco, que é o que a gente pensa tradicionalmente, né? Uma célula com uma gotona grande de gordura, né? E o obeso, ele tem muito mais esse tipo de gordura. E a célula adiposa marrom, que ela tem gotículas pequenininhas de gordura, ela é uma célula menor, e ela é cheia de mitocôndrias. Tem esse nome porque justamente as mitocôndrias, nessa coloração, ficam marronzinhas. Só de olhar assim, já entende que, poxa, aqui vai queimar muito mais energia, só que não é só isso, não é só o gasto energético que é diferente, mas toda a produção de citocinas é muito diferente. Então, o tecido adiposo marrom, ou amarronzado, que é o marrom clássico mesmo, a gente tem mais em criança, o que acontece? Você vai engordando, você vai tendo uma hiperplasia de células, produz mais adiponectina e menos adipocinas inflamatórias. Um pouco de quanto tipo de tecido adiposo você vai ter é geneticamente determinado. Se você faz muito exercício, você tem uma tendência a ter mais do tecido adiposo marrom também. Se você faz menos exercício, ou se você engorda demais, mesmo com a genética boa, você vai acabar tendo mais o quê? A célula hipertrofiada, aquela célula grandona, com um núcleo lá, achatadinho para o lado. E qual que é o tipo de produção dessa célula? Menos adiponectina, ou seja, mais resistência insulínica, adipocinas inflamatórias. Então, você não tem que estar doente com uma inflamação, uma infecção, para já estar no estado de uma inflamação leve, subclínica. O obeso já está assim o tempo todo. E esse tipo de tecido, ele tem, inclusive, um pouco de hipóxia. Essas células são muito grandes, reduz o fluxo sanguíneo, tem um infiltrado dos macrófagos com aquela função TH1, e onde que elas gostam de ficar? Gordura visceral, com todos aqueles problemas que trazem as comorbidades. Além disso tudo, para bananar um pouco mais, a gente ainda tem a leptina, que é o hormônio da saciedade, interferindo com a imunidade. Então, quando eu dou aula de obesidade, eu gosto muito dessa figurinha aqui. Então, o que é a função da leptina junto com a insulina no sistema nervoso central? Comunica a adiposidade. Então, é a própria gordura que produz a leptina. Então, se você tem um volume de gordura vai aumentando, aumenta a leptina, ela já fala para o hipotálamo, olha, baixa o nível de fome, que já está bom tanto de gordura. E vai mantendo o equilíbrio. O que acontece é que o obeso, além de resistência à ação da insulina, ele tem uma resistência à ação da leptina. Então, o obeso tem muita leptina, mas ela não funciona direito, ela não leva a mensagem direito para o hipotálamo para a pessoa ter menos fome. E a leptina, além dessa questão de comunicar a adiposidade ao hipotálamo, ela regula a imunidade. Aonde? Ela é a modulação das células natural killer, que é justamente a ponte entre a primeira e a segunda linha de resposta imune. Então, você fica sem essa comunicação. E onde que isso é pior? Na obesidade central visceral, que é onde tem as células brancas, do tecido adiposo mais branco, né? Com aumento de citocinas inflamatórias. Então, você vê que é um ciclo que vai se retroalimentando do obeso ficar nesse estado pró-inflamatório e com maior dificuldade de matar vírus. Para piorar mais um pouquinho, vamos lá, né? Em relação especificamente agora à infecção pelo SARS-CoV-2, tecido adiposo do obeso, ele tem muito receptor, tem muito ECA2. Pensava-se, né? Será que isso aqui vai servir como reservatório? Será que não vai? Hoje já se sabe que sim, já está confirmado nesses 6 meses de coronavírus que o tecido adiposo serve de reservatório para o SARS-CoV-2. Possivelmente, algumas das ocasiões que falaram que a pessoa reinfectou, ou tem alguns casos, o paciente melhorou, vai embora para casa ou sai da UTI e de repente piora de uma vez. Um dos mecanismos aventados é que
esse tecido adiposo está soltando mais vírus aí. Você acha que deu conta do vírus, mas ele vem com uma segunda onda porque estava guardado na sua gordura. E foi até interessante mostrar aquele vídeo, né? No início, pensava assim, nossa, o inibidor da ECA faz uma alteração na ECA2 também, será que isso vai piorar? Tinha, assim, um pouco de lógica pelo pensamento, o pessoal ficou até com medo de continuar tratamentos com inibidores de ECA, e o ibuprofeno não é inibidor de ECA, mas ele modula a ECA2, mas agora tem trabalhos mostrando que não tem problema, eles não afetam exatamente aqui. Tem até a ver com hormônios masculinos, isso, mas isso fica para uma outra aula. Então, vamos responder aquela pergunta, né? Por que os obesos complicam e morrem mais por Covid-19? Tem a questão mecânica, que o obeso grave, principalmente, fica mais complicado de intubar e ventilar. As comorbidades que vêm muito juntas e são todos fatores complicadores da saúde em geral e mesmo isoladamente já piora a evolução pela Covid-19. Existe uma disfunção imune típica do obeso, que reduz a ação antiviral e aumenta a inflamação. Lembrando que o que mata na Covid-19 é a questão hiperinflamatória. Por isso que o efeito do corticoide na fase hiperinflamatória conseguiu provar, foi a única droga que até hoje provou que realmente reduz mortalidade, mas de quem já está muito ruim. Lembrando que usar corticoide preventivamente ou na fase de replicação viral, pensando em reduzir inflamação, é um tiro no pé, porque você tem, nessa fase inicial da doença, que pensar que eu tenho que combater o vírus. Então, não tem indicação nenhuma. Tem gente que está com dúvida aí. A automedicação, meu Deus, eu fico maluca, né? E para piorar um pouquinho, especificamente para a Covid-19, o tecido gorduroso é um reservatório do vírus. É a tempestade perfeita mesmo, né?